Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção de mais uma questão que envolve indução eletromagnética. E aqui a gente vai precisar descobrir qual que é o sentido da corrente elétrica induzida. Um solenoide é conectado a uma bateria e uma espira circular está inicialmente em repouso próximo a ela, de modo que o eixo horizontal do solenoide seja perpendicular ao plano que contém a espira e passe pelo seu centro, conforme a figura. A partir de determinado instante, a espira começa a se movimentar na direção horizontal no sentido de se aproximar do solenoide. Considerando o sentido positivo indicado, à medida que a espira se aproxima do solenoide, começa a circular por ela uma corrente elétrica induzida no sentido, e além de pedir o sentido da corrente, ele pede também para verificar se há força magnética, se é uma força de atração, se é uma força de repulsão. Então vamos fazer a análise dessa questão aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que esse solenoide ele vai se comportar como um eletroímã, ok? Ele vai gerar campo magnético, e uma vez que ele gera campo magnético, ele se comporta como um eletroímã. Então, ou seja, um ímã controlado por corrente elétrica. E aí a gente tem que pensar que, pela corrente convencional, né, o sentido da corrente, então, vai ser no sentido do polo positivo para o polo negativo. Então, a corrente elétrica ela está subindo aqui por cima, desce lá por trás, e aqui, então, ó, está subindo corrente elétrica. Então, está subindo aqui corrente elétrica. E aí, gente, devido a essa corrente elétrica, vai aparecer então, né, um campo magnético. E aí, pela regra da mão direita, o campo magnético vai estar apontado para a esquerda. Então, aqui, ó, eu pego meu polegar, coloco ele apontado para cima. Então, dentro do solenoide, o campo magnético vai estar apontado para a esquerda. Então, vou desenhar aqui os campos magnéticos gerados por essa corrente elétrica do solenoide. Então, tem aqui, ó, campo magnético. Aqui também é a mesma coisa, ó. Só que o campo magnético está entrando deste lado aqui. Então, veja bem, este lado esquerdo vai se comportar como o polo norte do ímã e o lado direito vai se comportar como o polo sul. E aí, o que que acontece? O que que a questão fala? Essa espira, ela começa a se movimentar na horizontal, se aproximando. E aí, quando ela se aproxima, a intensidade desse campo magnético que está apontado para a esquerda começa a aumentar. Logo, o fluxo dentro dessa espira aumenta. Vamos lembrar da equação do fluxo? Fluxo magnético é igual a campo magnético vezes a área vezes o cosseno de θ. Lembrando que θ é o ângulo entre a normal da superfície, né, e a linha de campo magnético. E aí, gente, se eu estou me aproximando, eu estou aumentando o campo magnético, portanto, o fluxo magnético está aumentando. E aí, então, essa espira ela vai gerar uma corrente elétrica de tal forma que essa corrente elétrica induzida gere um campo magnético se opondo a este aumento. Então, para ela se opor a esse aumento, ela precisa gerar um campo magnético no sentido contrário. Então, vou gerar aqui ó, o campo magnético no sentido contrário. E aí, então, para que ela gere esse campo magnético no sentido contrário, o que, que vai acontecer? A minha corrente induzida, ela precisa estar no sentido positivo, ok? Usando a regra da mão direita. E aí, essa espira, ela também vai se comportar como um ímã. E aí, veja, eu tenho, ela sai do polo norte e entra no polo sul. Então, tá saindo aqui do polo norte, né? Então, esse lado vai se comportar como um polo norte e esse lado aqui vai se comportar como um polo sul. E aí, veja bem, eu tenho dois polos sul se aproximando. E aí, então, sul com sul vai ter uma força de repulsão, tudo bem? Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa letra B. O sentido da corrente elétrica vai ser no sentido positivo e essa espira vai sofrer uma força magnética de repulsão, tudo bem, pessoal? É importante até enfatizar aqui, aprofundar um pouquinho, que como o fluxo, a corrente induzida, né, ela se opõe à variação do fluxo, então a ideia é, se a espira está se aproximando, ela vai sofrer uma força de repulsão. Se ela está se afastando, a espira, né, o solenoide não quer, a espira não quer se afastar, então ela vai sofrer uma força de atração. Então, toda vez que tiver aproximação, ele não quer que se aproxime, força de repulsão.
Se tá afastando, ele não quer que se afaste, então força de atração. Beleza, pessoal? No mais é isso. Valeu e até a próxima.